Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja de Salvador. É uma alegria para mim ter sido convidado para trazer uma palavra para vocês nesse dia tão importante em que a gente comemora mais um aniversário de organização da igreja. O dia de aniversário sempre é um momento de reflexão, de avaliação do passado, do presente, de projeção para um futuro novo, melhor, mais frutífero. E é uma alegria, então, eu poder estar participando com vocês. Essa não é a primeira igreja que eu prego depois que eu fui eleito, mas é a primeira na qual eu faço a pregação através de um vídeo. Então, vocês me perdoem se porventura em algum momento falhar aí a tecnologia ou gaguejar, porque eu estou gravando direto e eu espero superar essa minha falta de prática, né? Essa minha deficiência nessa área, com a ação do Espírito Santo tentando me usar como instrumento para levar uma mensagem para vocês. Então, muito obrigado por esse convite. Estou usando a estola e a cruz que foram passadas para mim pela presbítera Anita, ex-moderadora, porque fui convidado na condição de moderador do Conselho Coordenador da IPU. Então, quis usar esse paramento para lembrar a importância do cargo que me foi concedido e a responsabilidade que eu tenho quando eu trago uma palavra para uma igreja como vocês. A IPU é uma igreja muito pequena, são atualmente 40 e poucas comunidades locais, mas, ao mesmo tempo, é uma igreja muito diversa. Nós temos 8 presbitérios, alguns mais conservadores, alguns mais liberais, alguns mais tradicionais, alguns com muitos jovens, outros com poucos jovens. E com isso, a visão que a gente tem da igreja não é uma visão unânime, não é uma visão monolítica, não é uma visão uniforme. Eu costumo usar essa foto, vejam só, com esses símbolos da IPU, para demonstrar que existem muitas visões diferentes da IPU, muitas alternativas de qual é a verdadeira imagem da IPU. Se você olhar para essa foto, você fica pensando qual dessas aí é a verdadeira imagem da IPU. Porque algumas são parecidas, algumas são mais bonitas do que as outras, mas na verdade só uma é realmente o símbolo da IPU. No caso, essa segunda aí, entre uma colorida e um azul mais escuro, é a figura na qual o círculo que envolve o barco, que representa de certa forma simbolicamente o arco-íris, começa e termina no mar, envolvendo todo o barquinho que representa a igreja. Mas então, essas outras imagens são parecidas, são próprias da realidade, são parecidas com a realidade, mas não são a imagem correta da igreja, porque cada um tem uma visão um pouquinho particular do que é a IPU. Se a gente for pensar então em como deve ser a IPU, qual é a IPU correta, qual é a IPU mais perto do ideal de Deus, talvez a gente pudesse retornar a uma expressão que já tem quase 2000 anos que a gente usa muito. Essa que vocês estão lendo agora. A igreja primitiva. E qual seria então essa igreja primitiva? Quais são as suas características historicamente que fazem com que a gente tenha assim um pouco de saudade, de melancolia, porque não existe mais essa igreja primitiva que a gente aprendeu a conhecer lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ler para vocês o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 42 a 47, que é o texto que tradicionalmente, até por causa do subtítulo da Sociedade Bíblica, a gente chama de a igreja primitiva. E o texto diz o seguinte, Atos 2, 42 e 47. Muitos de nós podíamos dizer esse texto de cor, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, esse é um texto clássico, nós conhecemos bem, todo mundo que está na igreja há algum tempo já conhece esse texto, e ele é usado meio como um modelo ideal de futuro baseado no passado. Um modelo alvo para o presente baseado no que a igreja foi um dia. E não sei se vocês perceberam que havia diferença de cores entre diversas palavras nesse texto que a gente exibiu aí, porque as cores simbolizavam cada uma das 5 características básicas da igreja, chamada igreja primitiva, que ao longo dos séculos foi sendo usado como um modelo de avaliação, um parâmetro que as igrejas precisavam usar para se autoavaliarem. Esse texto condensa, de certa forma, 5 áreas de atuação específica da igreja, 5 áreas distintas que, somadas entre si, formam um todo, um completo. São 20% de cada uma, compondo uma totalidade. Essas 5 áreas a gente convencionou definir como a área do estudo da palavra, da doutrina, a didaquê, e o texto dizia que eles se dedicavam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja era uma igreja que estudava. A comunhão, que é o que a gente chamava em grego koinonia, a gente chama hoje de comunhão, ter tudo em comum, o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma alma. A diaconia, o serviço, que era a solidariedade com os mais pobres, vender as coisas, partilhar, não haver necessitados entre eles, né? A liturgia ou o culto, visível aqui nas expressões de participavam unânimes das orações, estavam sempre no prato do templo, louvavam a Deus com alegria. E por último, a proclamação, o querigma, a evangelização, expresso no finalzinho do mandato, na expressão o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja estudava, a igreja tinha comunhão interna, a igreja tinha um serviço para com os de fora, a igreja tinha uma liturgia de adoração a Deus e a igreja evangelizava aqueles que não criam. Vejam que coisa interessante. Mais ou menos 1900 anos depois que esse texto foi escrito, lá pelos anos 80, em 1978, quase 1980, os criadores da antiga FENIP retomaram, provavelmente intencionalmente, essas 5 características. Quando a FENIP foi criada em 1978 em Atibaia, foi redigido o seu primeiro estatuto, e parte desse estatuto ainda prevalece e permanece até hoje. E segundo o estatuto da IPU, a nossa igreja tem 5 objetivos principais. E quais são eles? Vou ler assim em ordem contrária, né? O 5º, desenvolver e participar da ação concreta visando a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida. Aí está expresso o serviço, a diaconia. 4º lugar, promover a unidade e a comunhão de todos os cristãos. Hoje a gente chama isso de ecumenismo, né? Mas na época era a koinonia que deveria haver entre os membros, a comunhão entre todos. Em 3º lugar, preparar por meio do ensino e da doutrina os seus membros para a sua missão no mundo. Aí está a didaquê, o estudo, né? Da onde vem a palavra didática, aquele texto que dizia perseverar na doutrina dos apóstolos. Em 2º lugar, celebrar o culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo em espírito e em verdade, e ministrar os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Aí está a liturgia, está o culto, o partir do pão, as orações, o louvar a Deus com alegria, tudo que estava presente na igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos. E, por último, o primeiro ponto, qual é o objetivo central da IPU? Proclamar as boas novas em Jesus Cristo ao indivíduo e à sociedade. Aqui está o querigma, ou querigma, como alguns preferem dizer, a proclamação, a evangelização. Pois bem, meus irmãos, a IPU
inovou nesse ponto final da evangelização quando escreveu na sua legislação o seguinte: pregar o evangelho, proclamar as boas novas ao indivíduo e à sociedade. Que a gente prega o evangelho aos indivíduos, todo mundo sabe disso, mas pregar também à sociedade. Isso foi enfatizado principalmente na letra do hino do reverendo João Dias, que é o hino da IPU, quando a gente diz: não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Ora, o que aconteceu? A então FENIP, a IPU que nascia, percebia que a tarefa dela não era só proclamar a palavra e pregar uma salvação numa outra vida, mas também pregar à sociedade que a injustiça é contra Deus, que a vil miséria insulta aos céus. Então a gente pregava não somente que Jesus veio para salvar a alma, mas também veio ressuscitar o corpo, cuidar dos feridos, cuidar dos doentes, cuidar dos necessitados. O que aconteceu é que, na minha visão, a IPU meio que se desviou do seu objetivo inicial, porque ao não priorizar o indivíduo em relação à sociedade, a gente caiu num outro erro e se esqueceu de que a gente deveria pregar não somente à sociedade, mas também ao indivíduo. E alguns até fazem um trocadilho com o hino da IPU, dizendo: não só o corpo ressuscitar, também a alma do mal salvar. Ou seja, a nossa igreja, que lá no passado dizia assim: nós não podemos falar só da alma, precisamos falar também do corpo que está sofrendo. Hoje ela precisa ouvir alguém dizer para ela, e eu me proponho a ser um dos que diz isso, mas não o único: a gente tem que olhar para o corpo das pessoas, o corpo dos famintos, do corpo dos que estão sendo dizimados, maltratados por falta de remédio, de moradia, de alimentação, de comida limpa, de água limpa, enfim, todo tipo de sofrimento que ataca o corpo. Mas é preciso lembrar que o homem tem uma alma, e Jesus veio também para morrer na cruz, para que a alma do homem fosse transformada, ele nascesse de novo, fosse nova criatura e pudesse passar a vida eterna na presença de Deus após a sua morte. Pois bem, voltando lá para aquele texto de Atos, e também podemos dizer, voltando para o estatuto da IPU, a gente lembra daquelas 5 áreas e a gente acha que elas têm que estar em equilíbrio. Como está vendo nesse desenho agora, vocês estão vendo nesse desenho, é preciso que entre essas 5 áreas haja um equilíbrio, porque é um erro superdimensionar uma área e relegar outras áreas ao esquecimento. Se você olha para esse círculo aí com essa divisão equivocada, você vê que as partes internas deles são muito desproporcionais. Uma ocupa quase a metade, a outra um pedacinho pequenininho, a outra um mais ou menos, a outra um menor do que devia, a outra maior do que devia. E isso acontece quando, meus irmãos? Quando você pega uma igreja, por exemplo, que tem muito louvor, muito culto, é uma igreja maravilhosa, animada, belos corais, mas é uma igreja onde não existe o serviço, não existe a caridade, não existe o socorro. A igreja celebra de forma muito bonita, mas não se preocupa com aqueles que sofrem. Ou ainda a igreja que tem um estudozinho muito pequeno e tem uma comunhão muito boa, mas tem uma evangelização muito pequena. Ou então o contrário, as igrejas que super se dedicam ao trabalho em relação à ajuda ao próximo, ao socorro, à transformação social, mas a igreja é toda dividida, não há comunhão, não tem preocupação ecumênica, não tem preocupação com a comunhão dos santos. Todas essas divisões, qualquer que seja a parte grande ou a parte pequena, são realidades distintas do ideal que Deus esperava da igreja quando ela começou lá no livro dos Apóstolos. Esse outro slide que vocês estão vendo agora, ele mostra um círculo dividido em 5 partes iguais. E por muitos anos eu entendi que esse deveria ser o modelo correto da igreja. A tese era de que o gráfico que expressava melhor como deveria ser a igreja era esse que dividisse dividisse o todo da igreja em 5 partes iguais. Então a igreja tinha comunhão, tinha serviço, tinha proclamação, tinha o culto,
tinha um estudo, tudo de forma muito equilibrada. O que eu percebi depois, irmãos, é que havia uma outra maneira de você organizar essas 5 partes dentro desse círculo que representa a igreja inteira. E aí eu criei essa outra imagem que vocês vão ver agora. A proclamação, a evangelização, o querigma, o anúncio de Jesus como Senhor e Salvador da humanidade, como Messias, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deve estar no centro da mensagem da igreja, servindo de base para todas as outras. Então, como vocês espero estejam vendo nessa foto, é preciso que haja uma grande comunhão entre os membros da igreja, uma grande harmonia, não só de uma igreja local, de um presbitério, de uma denominação, mas de todo o corpo de Cristo com a sua vivência ecumênica. É preciso que haja um serviço de solidariedade ao próximo, ao pobre, ao marginalizado, ao injustiçado, ao desprezado. É preciso combater todas as formas de discriminação, de racismo, de destruição da natureza, enfim, tudo o que fere a natureza ou a criação de Deus deve ser alvo da ação da igreja. A igreja precisa estudar para conhecer a doutrina dos apóstolos, a vontade de Deus expressa na palavra dele, nos ensinamentos de Jesus, os mestres da igreja, os pais da igreja, os ensinos históricos da igreja. No nosso caso, os documentos confessionais, as confissões de fé, os ensinos de Lutero, de Calvino, de tantos outros. A igreja precisa ter um culto que seja atraente, evangelístico, agradável, que as pessoas vão visitar a igreja e tenham vontade de voltar para participar novamente dessa celebração. É triste quando nós temos igrejas onde os cultos são aquelas coisas que geraram para o presbiteriano um apelido de sorveteriano, coisas frias, formais, repetitivas. Houve um caso uma vez de uma igreja em que o pastor ficou doente e a liderança não sabia fazer a liturgia do culto. Então eles pegavam, estavam no primeiro domingo de outubro, eles pegavam a liturgia do primeiro culto de outubro do ano passado e faziam igualzinho, porque a liderança não sabia nem fazer uma liturgia, e tanto faz se o culto é repetido ou não, porque a formulazinha estava toda escrita, as leituras são lidas, as litanias são todas lidas, as orações são todas lidas, os cultos são aqueles tradicionais. Muitas vezes é um culto que não consegue se comunicar, principalmente com os mais jovens. De forma, meus irmãos, minhas irmãs, é que eu creio que essas 4 coisas, o culto, a comunhão, o estudo e o serviço, precisam estar de forma equilibrada dentro da igreja. Mas no centro da igreja, no centro do ministério, no centro da pregação, no centro de todas as outras atividades, deve estar a proclamação do Evangelho, as boas novas de Jesus, que Cristo veio ao mundo para salvar o homem do seu pecado. É preciso pregar João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A IPU, durante muitos anos, tão preocupada com a sua responsabilidade, com o seu compromisso social, acabou se distanciando de algumas outras tarefas importantes na igreja e meio que supervalorizou a preocupação ambiental, a preocupação ecológica, a preocupação com a justiça social e se esqueceu que nós não somos um partido verde evangélico. A nossa preocupação não é simplesmente as questões trabalhistas, as questões de justiça social. Elas fazem sim parte da nossa tarefa, mas se a gente transforma a igreja, ou melhor, se a gente transforma a sociedade num organismo justo, onde não haja nenhum tipo de preconceito, de desigualdade social, a nossa tarefa ainda vai estar incompleta, porque vamos estar criando uma sociedade, do ponto de vista terreno, muito justa, mas que não vai fazer com que as pessoas, quando morrerem, possam passar a vida eterna ao lado do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que nesse pouco tempo que a gente tem, que já não é tão pouco, estou chegando a 20 minutos, talvez eu não tenha conseguido expressar exatamente o que eu queria. Mas a minha oração é que a gente entenda isso. A tarefa da igreja é, acima de tudo, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. E se a Igreja de Salvador quer avaliar o seu passado,
quer ver como está o seu presente, quer planejar o seu futuro, eu convido a vocês que pensem nisso. Como está a comunhão dentro da igreja de vocês? A igreja é separada, jovens e velhos, pretos e brancos, conservadores e liberais, ou a igreja consegue viver em comunhão com todas as características internas que as igrejas têm? A Igreja de Salvador tem desenvolvido um trabalho social de socorro, de auxílio, de transformação, de solidariedade com os mais marginalizados. Ela tem sido um instrumento de Deus para melhorar as circunstâncias da sociedade onde ela está inserida. O ensino tem sido valorizado, não só a escola dominical, mas o discipulado, a formação de liderança, o treinamento da juventude para enfrentar uma vida que, quando chega na universidade, nos casos da IPU, quase sempre faz com que os jovens saiam da igreja. A liturgia, o culto, tem sido uma mera repetição da tradição litúrgica do século XVI, ou o culto da Igreja de Salvador tem sido um culto que se comunica com a nova realidade do século XXI. As canções têm sido renovadas, as canções têm se comunicado com o visitante, com o jovem, com as crianças. E, acima de tudo, a igreja tem sido bem-sucedida na tarefa de pregação do Evangelho, para que as pessoas se convertam, sejam batizadas, para que as crianças batizadas façam sua profissão de fé, para que aqueles que fizeram a sua profissão de fé na adolescência, ao chegarem na universidade, continuem na igreja, continuem firmes, trazendo pessoas da faculdade para a igreja e não sendo levado pelos colegas da faculdade para fora da comunidade. É um convite que eu faço a vocês. Daqui do Rio de Janeiro, eu não conheço bem a realidade da Igreja de Salvador. Conheço talvez a realidade da IPU como um todo, mas eu convido vocês, membros da Igreja de Salvador, pastores, presbíteros, pastoras, presbíteras, líderes de departamento, União Feminina, Juventude, para que se autoavaliem constantemente. E se houver alguma coisa que está desproporcional em relação às outras, em termos de tamanho, de ênfase, de prioridade, que vocês possam buscar encontrar uma maneira de tornar com que todas essas áreas estejam em equilíbrio, estejam todas apontando para a pregação do Evangelho. O culto deve ser um culto onde a palavra de Deus é pregada para que as pessoas se convertam. O trabalho social deve ser feito visando mostrar para aquelas pessoas que há um Deus que as ama e que se preocupa com elas. A comunhão deve existir para atrair outras pessoas para dentro da igreja. Os estudos devem formar pessoas para que sejam evangelistas. E assim, como diz o texto lá da igreja primitiva, se tudo isso acontecer, o Senhor há de acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Amém, meus irmãos? Desculpe ter me alongado, que Deus abençoe. Eu gostaria de terminar essa palavra que deveria dizer uma breve palavra, mas não foi tão breve assim, orando por vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa igreja que hoje celebra mais um ano de organização. Obrigado pelos fundadores, pelos pioneiros, por aqueles antigos que foram chamados por Ti para começar uma comunidade nova nesse local. Obrigado, porque foi graças à obediência deles que esse trabalho começou e foi pela perseverança dos seus sucessores que essa igreja está hoje pregando, testemunhando, trabalhando para Ti. Eu oro pelos que estão atualmente na liderança e te peço que no futuro, os que virão daqui a 30, 40, 50 anos, possam se lembrar dos que estão vivos hoje, como aqueles que fizeram bem a sua tarefa, o seu trabalho e que na mão de Deus foram usados para que a igreja continuasse a se desenvolver e crescesse e chegasse até onde ela há de chegar daqui a alguns anos. Muito obrigado por esse momento de comunhão uns com os outros e com a Tua palavra. Eu te peço e te agradeço por todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e aquele que nos motiva a continuar caminhando. É no nome dele que nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos, irmãs, que Deus nos abençoe. Nos vemos aí nas nossas caminhadas. Amém.